Pessoal, eu vou começar contando a história de como surgiu a ideia dessa aula. Anos atrás, quando eu estava começando meu R1, sem saber nada de oftalmologia, perdido nos ambulatórios, eu percebi uma contradição muito grande entre o que me ensinavam nas aulas de conjuntivite e o que eu via no pronto-socorro. Durante as aulas do bloco de conjuntiva, nos eram apresentadas dezenas de doenças, mas no pronto-socorro, quando eu discutia meus casos com os R2, o único diagnóstico que eles davam era de conjuntivite viral. Eu realmente não entendia como meus R+, residentes tão estudiosos, simplesmente perdiam a oportunidade de diagnosticar doenças que conheciam tão bem na teoria. E quanto mais eu refletia sobre isso, maior se tornava a minha convicção de que a culpa era da forma como as conjuntivites eram ensinadas naquela época. Ninguém se preocupava até então em ensinar como deveria ser o processo dedutivo por trás do diagnóstico de uma conjuntivite. Apenas se vomitava um monte de informação desconectada sobre um monte de doença diferente. Então eu peço agora a total atenção de vocês, porque eu não vou repetir aquele modelo de aula de conjuntivites que vocês já devem ter assistido dezenas de vezes. A aula de hoje é sobre a forma de organizar nossa mente para fazer diagnóstico de conjuntivite de maneira estruturada e racional. Então vamos lá. A aula de hoje pressupõe que vocês já têm um conhecimento sólido sobre a morfologia e função da conjuntiva. Mas se alguém precisar refrescar esses conceitos, pode assistir a aula que eu preparei sobre os fundamentos da conjuntiva para os residentes do Serof e disponibilizei no YouTube para a comunidade externa da nossa instituição. E somente para deixar claro, eu quero dizer que não tem nenhum conflito de interesse associado a qualquer um dos assuntos que nós vamos discutir hoje. Em respeito ao tempo de vocês, eu já aviso que a aula ela é um pouco longa, sim, vai durar cerca de mais ou menos 1 hora. E até para que ela não fosse mais longa, é que eu deixei a parte de conceitos fundamentais da conjuntiva separado lá no YouTube, só para quem realmente precisar dessa fundamentação extra. Eu sei que a maioria dos que estão assistindo já são formados, não precisariam disso, e aí eu condensei aqui justamente o tema de raciocínio diagnóstico. Então, vamos lá. O primeiro conceito que eu gostaria que vocês levassem hoje é o de que precisamos entender a conjuntivite como uma síndrome, ou seja, um conjunto de sinais e sintomas decorrentes da inflamação conjuntival que são comuns a uma série de etiologias diferentes. Cada uma dessas doenças vai ter suas particularidades, mas todas elas compartilham 3 pilares fisiopatológicos em comum. Vasodilatação, que nada mais é do que o aumento do calibre dos vasos da conjuntiva. Infiltração celular, que consiste na invasão da conjuntiva por uma grande quantidade de leucócitos. E exudação, que consiste no extravasamento de líquidos e componentes celulares do sangue para o espaço extravascular. Cada forma de conjuntivite vai expressar essas características de maneira particular e com variáveis graus de intensidade. Então precisamos estar atentos mesmo aos mais sutis sinais de inflamação conjuntival para fazer diagnósticos precoces e acurados. Na anamnese, as queixas mais comuns são de olho vermelho, prurido, ardor ou secreção ocular. Ao passo que no exame físico, a vasodilatação se manifesta como injeção conjuntival, enquanto a infiltração celular e a exudação se manifestam como secreção ocular, que pode ser aquosa, catarral ou purulenta, e uma das 5 respostas morfológicas à inflamação que a conjuntiva é capaz de apresentar: as papilas, os folículos, as membranas e pseudomembranas, os granulomas e as alterações cicatriciais. A detecção desses sinais e sintomas em um paciente vai nos fazer caracterizá-lo como portador da síndrome das conjuntivites. E a partir daí nós vamos estabelecer um algoritmo de raciocínio para classificar a conjuntivite de acordo com suas características mais importantes. Por quê? Porque uma vez que a gente identificou o paciente como portador de conjuntivite e classificou essa conjuntivite com base nessas características, a gente consegue identificar as hipóteses mais prováveis para cada caso. Porém, antes de discutirmos o algoritmo do raciocínio diagnóstico, nós precisamos compreender a fundo as 5 características fundamentais de uma conjuntivite. São elas: a cronicidade do quadro, o tipo de resposta morfológica induzida pela inflamação conjuntival, o tipo e a quantidade de secreção ocular, a lateralidade do quadro e a caracterização das áreas mais inflamadas da conjuntiva.
Outras informações da anamnese e exame físico, bem como exames laboratoriais, podem e devem ser usados para ajudar no diagnóstico em algumas situações. Porém, na maior parte dos casos, é com essas 5 características que nós vamos classificar uma conjuntivite e determinar os agentes etiológicos mais prováveis. Mesmo porque, na maior parte dos casos, o diagnóstico de uma conjuntivite é clínico. É a minoria dos casos que a gente vai ter ou vai precisar de laboratório para dar um diagnóstico e tomar uma conduta. Quanto à cronicidade, nós classificamos como agudos os quadros com menos de 3 semanas e como crônicos os que têm duração superior a esse prazo. Esse marco temporal ele é arbitrário. Talvez diferentes autores possam ter diferentes marcos temporais, mas esse é o mais utilizado, é o que a nossa referência maior utiliza. E esse marco temporal ele é extremamente útil e constitui o critério mais amplamente utilizado para dividir as diferentes etiologias de conjuntivites. Então, é o que eu falo assim, para os meus residentes, é a primeira coisa que você tem que perguntar: há quanto tempo está tendo sintoma? Quanto ao tipo de resposta morfológica induzida pela inflamação conjuntival, nós podemos ter papilas, folículos, membranas e pseudomembranas, granulomas e as alterações cicatriciais, sendo que em um mesmo paciente pode haver mais de um tipo de resposta. Às vezes a gente precisa identificar qual que é a predominante, às vezes basta identificar quais que são as diferentes formas que estão presentes, mas é importante saber as características de cada uma para a gente conseguir fazer essa diferenciação. As papilas, elas são histologicamente caracterizadas como dobras ou projeções de um epitélio hipertrófico, limitadas lateralmente pelos septos de ancoragem do estroma e com um núcleo fibrovascular que produz uma distribuição arboriforme dos vasos sanguíneos em seu topo. Como o que dá forma às papilas são os septos de ancoragem do estroma, elas só são observadas onde esses septos estão bem aderidos aos tecidos profundos, ou seja, na conjuntiva tarsal e no limbo. Além disso, devido à distribuição peculiar desses septos no estroma, as papilas apresentam uma forma poligonal característica e um diâmetro classicamente inferior a 1 milímetro, apesar de que hoje a gente entende que a papila clássica, a papila habitual é aquela com um diâmetro inferior a 0,3 milímetros. Vale ressaltar que seu aspecto ele varia a depender da região em que ocorre. No limbo, ele tem o topo mais arredondado, enquanto que na conjuntiva tarsal apresentam o topo mais achatado. As papilas elas são um sinal inespecífico de inflamação da conjuntiva. Elas refletem apenas a ocorrência de edema tecidual e infiltração de leucócitos polimorfonucleares no estroma e no epitélio conjuntival. Então, assim, qualquer coisa, qualquer forma de inflamação pode gerar papilas. Então, apesar de que elas são importantes para a gente classificar o paciente como portador de conjuntivite, isoladamente elas não dizem tanto a respeito da etiologia, mas é importante conhecê-las. Vamos lá, dando sequência aqui. As papilas gigantes são o mesmo fenômeno que a gente acabou de descrever, porém gerando papilas com diâmetro que classicamente a gente coloca maiores que 1 milímetro, porém atualmente a tendência é considerar já como papila gigante aquelas maiores que 0,3 milímetros, porque aí a gente consegue diagnosticar e tratar mais precocemente as causas de papilas gigantes. Elas formam elas se formam quando a gente tem um processo inflamatório suficientemente intenso e persistente para promover a destruição dos finos septos de ancoragem estromais que limitam o tamanho e forma habitual das papilas. E diferente das papilas com diâmetro normal, que são extremamente inespecíficas, elas são um sinal relativamente específico para um grupo bem delimitado de etiologias. Então, encontrar papila gigante é uma coisa que já deixa a gente de orelha em pé para pensar em um determinado grupo de agentes. Elas não são tão inespecíficas quanto as papilas habituais.
falar dos folículos agora. Eles são histologicamente caracterizados pela hiperplasia dos centros germinativos linfóides, ricos em fibroblastos, que ocorrem lá no estroma superficial da conjuntiva, camada adenoide do estroma. Na biomicroscopia, eles são vistos como lesões pálidas, ovaladas e mais discretas, com ausência de vasos sanguíneos no ápice da convexidade. A principal diferença entre os folículos e as papilas na biomicroscopia é que os folículos eles tendem a ser maiores, mais ovalados e pálidos, e além de não apresentarem aquela clássica vascularização no topo, né, que a gente falou ali nas papilas, aqueles vasos arboriformes, elas tendem a ter vasos localizados ao seu redor, porque conforme o folículo vai se expandindo, os vasos da conjuntiva que passavam ali por cima, eles vão sendo jogados para o lado. Por isso que a vascularização é em volta do folículo e não no ápice dele. Eles são mais frequentemente observados no fundo de saco inferior e na conjuntiva tarsal superior, mas também podem ocorrer no limbo. E seu tamanho habitual é de 0,5 a 2 milímetros. Então a gente já vê que o tamanho habitual do folículo ele já é maior do que o das papilas, conforme a gente já disse. É importante lembrar que a camada adenoide do estroma conjuntival ela só vai começar a ser formada com 8 a 12 semanas de vida. Por essa razão é que antes disso os pacientes são incapazes de formar folículos, independente da etiologia da conjuntivite. Então, quando a gente fala de conjuntivites neonatais, não adianta ficar procurando folículo, não vai ter folículo nas conjuntivites neonatais. Isso é uma característica que a gente vai adquirir depois de 8 a 12 semanas de vida. E os folículos, eles são um tipo de resposta morfológica relativamente específico para um grupo bem delimitado de etiologias. Então, sua identificação é extremamente importante. São várias as doenças que podem gerar folículos, mas quando você identifica folículos num paciente, você já consegue saber bem assim, quais são os grupos de doenças que nós estamos falando. Isso a gente vai comentar ali para frente. Vale lembrar que pacientes jovens podem apresentar folículos na conjuntiva de forma assintomática e sem sinais de conjuntivite. Essa situação não é, portanto, uma doença, é um fenômeno fisiológico que a gente chama de foliculose da infância. Vamos comentar um pouquinho das membranas. Elas são compostas primariamente por fibrina aderida à superfície epitelial da conjuntiva. E devido à forte adesão dessa camada de fibrina ao epitélio, sua remoção resulta em trauma conjuntival e, consequentemente, deixa um leito estromal sangrante. Nos quadros agudos, a ocorrência de membranas ela nos fala sobre a intensidade da inflamação. E ela altera a forma de tratar o paciente. Porém, sua ocorrência não fala muito quanto à etiologia. Ou seja, se um paciente com conjuntivite aguda chegou lá com membranas, o que dá para dizer, pelo fato de ter membranas, é que é uma inflamação intensa. Mas não dá para eu te falar assim, pelo fato de ter membrana, que a causa é X ou Y. É preciso ver outras características conforme nós vamos discutir. Mas, nos casos crônicos, a identificação das membranas, elas são extremamente importantes porque é um sinal extremamente específico. Como nós vamos ver, só tem uma doença que causa conjuntivite crônica membranosa. As pseudomembranas, elas são iguais às membranas verdadeiras em termos de composição e fisiopatologia. Porém, elas resultam de um processo inflamatório ligeiramente menos intenso por vezes menos prolongado, e por essa razão elas apresentam uma menor aderência entre a camada de fibrina e o epitélio. Então a gente remove elas, gerando menos trauma local, e por isso não é observado sangramento da superfície conjuntival. Diferenciar então entre membranas e pseudomembranas não vai trazer implicação no diagnóstico ou no tratamento, apenas no grau de atividade inflamatória e na duração da inflamação desses casos que a gente está observando.
Então, basicamente essa seria a diferença entre membranas e pseudomembranas. Quanto aos granulomas, eles consistem histologicamente em uma resposta inflamatória granulomatosa a uma lesão do estroma conjuntival. Lesões que afetam apenas o epitélio não geram granulomas, porque como nós vimos mais cedo, naquela aula que eu deixei disponível lá no YouTube para vocês, as células envolvidas na resposta inflamatória granulomatosa, elas estão presentes só no estroma. Elas não estão presentes no epitélio. Se você tem uma lesão do epitélio, as próprias células basais do epitélio vão lá reparar essa lesão sem deixar tecido cicatricial. No estroma, a reparação de uma lesão ela pode gerar, em alguns casos, o tecido cicatricial. Em outros, além do tecido cicatricial, a gente pode ter também um granuloma. E a identificação desse granuloma ele é importante porque ele é um achado relativamente específico a um grupo bem delimitado de etiologias. As alterações cicatriciais elas são um conjunto de alterações que decorrem da deposição de tecido cicatricial no estroma conjuntival. Assim como os granulomas, essas alterações são alterações que ocorrem somente quando nós temos um insulto ao estroma, porque as células envolvidas na produção do tecido cicatricial não estão presentes no epitélio, como nós dissemos. Em fase precoce, as alterações cicatriciais podem ser muito discretas e se limitar a um encurtamento dos fórnices e também uma fibrose subepitelial. No entanto, com a progressão da doença, nós podemos observar a ocorrência de outras alterações, como obliteração dos fórnices, queratinização do epitélio conjuntival, fusão palpebral, que nós vamos chamar de anquilobléfaro, entrópio cicatricial e triquíase, podendo mesmo levar à cegueira por dano da córnea, secundário a esse fenômeno. E a identificação das alterações cicatriciais é extremamente importante para o diagnóstico, pois apontam para um grupo bem delimitado de etiologias. Claro que alguns achados cicatriciais são mais específicos para algumas doenças. Outros achados cicatriciais são extremamente inespecíficos. Mas o fato de você ter uma cicatrização crônica da conjuntiva já aponta para a gente para um grupo bem delimitado de etiologias. Então é importante fazer a identificação dessas alterações. Diferente das papilas, folículos ou membranas que podem ocorrer de forma aguda ou crônica, os granulomas e as alterações cicatriciais são sempre associados a etiologias de conjuntivite crônica, pelo próprio mecanismo fisiopatológico envolvido nessa resposta. Você não vai ter uma cicatrização, um granuloma clinicamente significativo em 3 semanas de doença. Você tem ali um fenômeno mais prolongado que vai gerar uma conjuntivite crônica com uma dessas características. Quanto à secreção ocular, nós podemos classificar os exudatos em 3 grupos. O exudato purulento ou hiperagudo, que apresenta uma progressão extremamente rápida e uma secreção de aspecto francamente purulento, que se refaz em minutos após ser lavado da superfície ocular. O exudato mucopurulento ou catarral, que apresenta consistência mucoide, devido à elevada quantidade de proteínas e células de defesa nele e tende a aderir firmemente aos cílios, fazendo com que o paciente queixe que está com as pálpebras coladas. E o exudato aquoso, que apresenta uma consistência naturalmente aquosa e por essa razão recebe esse nome. A correta identificação do tipo de secreção ocular é extremamente importante para o diagnóstico etiológico. E não é difícil nos exudatos hiperagudos, francamente purulentos, volumosos. Porém, nos exudatos catarrais e aquosos, particularmente os de pequeno volume, pode ser difícil fazer a diferenciação. Quanto à lateralidade de uma conjuntivite, o mais importante é observar se a doença acomete um olho só ou os dois. E no caso de acometer os 2 olhos, se o acometimento é simultâneo ou se começou um olho antes e depois o outro, que é o que a gente vai
diferenciar se é uma conjuntivite bilateral simultânea ou bilateral em sequência. E quanto à observação das áreas mais afetadas da conjuntiva, é importante escrever se a hiperemia e as alterações morfológicas da conjuntiva são difusas ou se afetam de forma mais evidente determinadas áreas em detrimento de outras. Particularmente, se as regiões superior ou inferior ou nasal inferior ali, elas são áreas chaves para a gente pensar em determinados grupos de etiologia. Então, sempre quando você olhar a conjuntiva, pede para o paciente olhar para cima, para baixo, para um lado, para o outro, everte os tarsos e avalia se está acometendo toda a conjuntiva de uma forma homogênea ou tem alguma área ali que está mais vermelha, está mais irritada, está com mais resposta inflamatória e isso aí vai ajudar no nosso raciocínio. Então, essas características que nós acabamos de estudar, elas vão formar a base do algoritmo de classificação que eu vou te ensinar agora. E eu gosto de dizer para os meus alunos que para cada síndrome nós devemos criar uma caixinha mental que agrupa de forma sistemática todas as doenças associadas àquela síndrome. Com as conjuntivites não é diferente. Então nós vamos fazer juntos o exercício de construir na cabeça de vocês essa caixinha e depois usar essas características que nós estudamos para organizar as diferentes causas de conjuntivite dentro da cabeça de vocês. O que é importante saberem? Esse jeito que eu vou ensinar é o único jeito correto de raciocinar diagnóstico diferencial em conjuntivite? Não. Mas é um jeito que eu já uso há muito tempo, desde ali do fim do meu R1, começo do meu R2, e funciona muito. Eu recomendo que vocês pelo menos experimentem, porque a gente consegue, com base em 5 características chaves, muito fáceis de guardar, classificar um montão de doença que antes parece um bolo indistinguível de causas diferentes, e aí a gente consegue botar cada uma para um cantinho e depois, quando a gente está diante de um paciente, buscar na memória quais são as mais pertinentes para cada caso. Então, imagina que você está diante de um paciente com sintomas de síndrome de conjuntivite, ou seja, olho vermelho, coçando, com secreção. Você vai lá, bota ele na lâmpada de fenda e constata pelos sinais do exame físico que é de fato uma conjuntivite. E a próxima pergunta que vem naturalmente é qual a causa dela, porque com base na causa você vai determinar o tratamento, o prognóstico e tudo que a gente já está cansado de saber ali. Mas para isso você vai lá nas profundezas da sua mente, abre sua própria versão da caixinha mental das conjuntivites e lá você vai encontrar uma série de diagnósticos diferentes. E a princípio tudo desordenado. Por quê? Porque até então a forma como você estudou conjuntivites, para a maioria das pessoas, foi um monte de doença, cada uma com suas características, você enfia tudo no mesmo bolo, na hora de que você está diante do paciente, você vai lá e tenta achar qual se encaixa. Mas sem uma forma ordenada de fazer isso, sem classificação, sem método, você começa a pensar que nunca vai encontrar o diagnóstico que você está procurando, já começa a vir aquela vontade de falar que é só uma conjuntivite viral e dispensar o paciente. Ou assim, tem gente que ainda vai mais longe e fala, pelo sim, pelo não, vou passar um antibiótico aqui. Não sei nem se é bacteriana, já vou passar. Não é isso que acontece com muita gente? Infelizmente, a gente que está orientando o serviço de residência, a gente sabe que é. Mas vamos superar isso juntos. Vamos organizar o pensamento para que vocês nunca mais sofram dessa ansiedade. Eu te convido a fazer o seguinte exercício de organização da caixinha mental. Tira todas as doenças, esquece por um segundo tudo que você já estudou e vamos organizar os espaços da caixa primeiro. Depois a gente pensa nas doenças. Ok? Primeira coisa que nós vamos fazer é separar uma metade dessa caixinha para as doenças que causam conjuntivite aguda e a outra para aquelas doenças que causam conjuntivite crônica. Depois, de um lado, a gente vai agrupar aquelas em que a resposta morfológica é predominantemente folicular e para o outro aquelas em que a resposta é marcadamente papilar. Seguindo, você vai criar uma seção para as conjuntivites membranosas agudas e outra para as crônicas. E por fim, dentro das conjuntivites crônicas, você vai criar uma seção para as conjuntivites granulomatosas e outra para cicatriciais.
Portanto, estamos agora aptos a encaixar as diferentes causas de conjuntivite que a gente conhece na nossa caixinha mental, só que agora de uma forma organizada. Lembrando que algumas doenças podem ter mais de uma apresentação e por isso vão precisar ser alocadas em mais de um local. De forma despretensiosa, nós vamos passar pelos principais diagnósticos diferenciais que vocês têm que guardar na caixinha mental de vocês, cientes de que o que a gente vai fazer aqui é só uma visão geral das principais características distintivas de cada uma dessas doenças, sem entrar em detalhes, até porque a aula de hoje é de raciocínio diagnóstico e não de nenhuma forma específica de conjuntivite. Então vamos lá. Diante de uma conjuntivite folicular aguda, a principal dica para nos apontar a etiologia é a característica do exudato. Se ele for aquoso, devemos pensar em conjuntivite viral aguda. Porém, se ele for catarral, devemos incluir nas nossas hipóteses diagnósticas uma conjuntivite de inclusão em fase inicial. Tá? Se a diferenciação entre os dois quadros não for possível clinicamente num primeiro momento, a evolução do caso vai trazer a resposta, porque a conjuntivite de inclusão ela tende a cronificar, enquanto as conjuntivites virais agudas tendem a se resolver em até 3 semanas. Vamos relembrar rapidamente as características dessas duas formas de conjuntivite. A conjuntivite viral aguda ela é mais comumente causada pelo adenovírus, porém uma quantidade muito grande de vírus diferentes pode causar quadros clinicamente indistinguíveis. O adenovírus, em particular, ele pode causar 3 formas distintas de conjuntivite folicular aguda. A febre faringoconjuntival, que se caracteriza por ser a única forma de conjuntivite adenoviral com achados sistêmicos. Então, esses pacientes vão chegar apresentando faringite e febre em associação ao quadro de conjuntivite. E a doença ocular geralmente é bilateral. Porém, o segundo olho acometido costuma ter inflamação mais branda. A ocorrência dos infiltrados subepiteliais nesses pacientes ela é incomum. Então, não vai ser um achado assim muito proeminente. A segunda forma de conjuntivite adenoviral é a ceratoconjuntivite epidêmica. Essa sim ela se caracteriza por uma inflamação ocular geralmente intensa, que pode ser uni ou bilateral, e tem uma ocorrência frequente e intensa de infiltrados subepiteliais. Tá? E o que é importante saber? Diferente da febre faringoconjuntival, esses pacientes não vão ter achados sistêmicos. No máximo, uma adenopatia pré-auricular ou submandibular, que ali já é um sinal inespecífico, pode acontecer em qualquer conjuntivite, basicamente. E a conjuntivite folicular aguda inespecífica é a terceira forma de conjuntivite adenoviral que a gente tem que conhecer, que, como o nome sugere, ela é uma conjuntivite folicular aguda sem características marcantes que vão permitir diferenciar de outras formas de conjuntivite viral aguda. Vale ressaltar que, além dessas 3 formas que a gente citou, o adenovírus também pode causar uma ceratoconjuntivite folicular crônica, marcada por episódios recorrentes de infiltrados subepiteliais e ceratite ao longo de meses a anos. Porém, essa apresentação ela é rara e autolimitada, o que vai tornar o diagnóstico muito difícil na prática clínica. Uma grande quantidade de outros vírus podem apresentar quadros clinicamente indistinguíveis do adenovírus. Porém, a identificação desses agentes não vai alterar o tratamento ou o prognóstico. Portanto, a maioria desses pacientes vai acabar sendo diagnosticado como conjuntivite adenoviral, vai ser tratado como tal e vai se curar. E nunca você vai saber, ou o paciente, se era ou não conjuntivite adenoviral, porque para esse tipo de conjuntivite a gente não vai usar exames laboratoriais, a gente vai usar os exames clínicos, a avaliação clínica para dar o diagnóstico. Geralmente, quando eu falo de conjuntivite viral inespecífica aguda, eu paro por aqui. Mas, como a gente está passando por uma pandemia, um vírus em especial que eu gostaria de citar é o SARS-CoV-2, que é o causador da pandemia que atualmente estamos enfrentando. Ele é um vírus RNA que, além de causar doença pulmonar, que todo mundo está vendo aí, ele pode causar em alguns pacientes também uma conjuntivite folicular aguda. A taxa de ocorrência de conjuntivite nesses pacientes é extremamente variável,
sendo que em alguns estudos é baixa a prevalência, menos de um dígito, em outros é uma conjuntivite extremamente prevalente. Então, isso aí se reflete, talvez, pelas cepas virais de diferentes regiões, pelas características das populações estudadas. O fato é que o que a gente deve levar para casa é que o SARS-CoV-2 ele pode causar conjuntivite. A conjuntivite pode, inclusive, ser a única manifestação da doença, como já há relatos de casos, mas que essa conjuntivite causada pelo SARS-CoV-2 não tem sinais distintivos oculares em relação a outras conjuntivites foliculares agudas, e a gente só vai conseguir fazer essa diferenciação mediante exames laboratoriais confirmatórios como o RT-PCR. Então, assim, no meio da pandemia, vou pedir PCR para coronavírus para todo paciente com conjuntivite folicular aguda? Não. Você vai pedir para aqueles em que você tem algum outro sinal que vai te fazer pensar em coronavírus. Só a conjuntivite viral, apesar de que pode ser a única manifestação da doença, não é critério suficiente para a gente pedir um PCR. Independente do agente etiológico, as conjuntivites virais agudas e inespecíficas, elas são tratadas com medicações sintomáticas e medidas de prevenção da contaminação de terceiros. Via de regra, a prescrição consiste em lubrificante e compressa fria para alívio das queixas e afastamento do trabalho e outras atividades sociais durante o período sintomático. É isso. A gente sabe que nem todos os pacientes vão ter alívio sintomático com o uso de compressas frias. Então, você pode deixar o paciente orientado que, se após 48 horas de uso das compressas, o paciente observar que a compressa não causa melhora dos sintomas, ele pode interromper o uso da compressa porque talvez ele esteja ali no percentual de pacientes que a gente sabe que realmente não tem melhora com esse tratamento. E aí, nesses pacientes que não estão tendo melhora sintomática, não tem por que você usar, porque a compressa vai só aumentar a chance ali de transmitir para o outro olho, de transmitir para uma outra pessoa, pelo fato de você estar contaminando mais coisas, manipulando mais o seu olho. Com relação ao antibiótico, a gente só vai usar antibiótico nos casos em que o prurido ocular, a manipulação ocular, levarem à ocorrência de defeitos epiteliais significativos na córnea. O que a gente sabe? É uma doença que causa coceira. Muitos pacientes vão ficar coçando o olho até desepitelizarem, causar uma lesão na córnea, que às vezes, por conta disso, vão precisar de antibiótico, mas não pela conjuntivite viral em si, porque antibiótico não vai ser usado para matar vírus. O uso de corticoide ele tem que ser limitado aos quadros com membranas e ou com infiltrados subepiteliais. O uso de AINE ele tem que ser evitado nesses pacientes. Por quê? Porque ele tem mais risco do que benefício. E em diferentes estudos, a gente já observou que o AINE tópico ele é tão eficaz quanto o placebo na redução do desconforto ocular. É muito comum a gente ter colegas que falam assim, não, mas eu passo AINE para os meus pacientes, não tem problema nenhum. Isso, assim, é o que a gente observa, já chama de medicina baseada em mim mesmo, não é a prática que a gente tem que buscar para o nosso dia a dia. Para o dia a dia a gente tem que se basear em evidência. A evidência que a gente tem é que AINEs tópicos, eles têm uma série de riscos que todos aqui conhecem, e o benefício deles é equivalente ao uso de placebo, uso de lubrificante ocular. Então não tem por que usar AINE nesses pacientes. Algumas medicações elas mostraram resultados controversos no tratamento desses pacientes, como a iodopovidona tópica. Portanto, ainda não são recomendadas, mas representam uma possibilidade futura. Em alguns estudos a gente viu a iodopovidona trazendo um benefício de encurtamento do tempo de doença nesses pacientes. Em outros, esse achado não foi replicado, mas é uma possibilidade. Não no presente, mas talvez no futuro a gente venha a ter um colírio para essas situações. Uma conduta equivocada, que eu vejo muito no pronto-socorro, é a indicação de lavagem da superfície ocular desses pacientes com soro fisiológico. Paciente que tem ali um exudato aquoso, ou até catarral, você olhou, é uma conjuntivite folicular aguda, não tem indicação de fazer lavagem da superfície ocular com soro fisiológico.
essa medida não impacta na morbidade da doença e ainda pode favorecer a contaminação do olho contralateral ou até contaminação de terceiros se o paciente for auxiliado durante a lavagem. Assim, a melhor recomendação é a limpeza apenas externa das pálpebras e cílios com água e sabão neutro, caso esteja formando aderência dos cílios, crostas, mas no olho, gente, colírio, tá? Sem soro fisiológico, sem leite de peito, nada desses misticismos. Vamos nos ater aqui ao que funciona, ao que a gente tem evidência. Certo, conjuntivite viral inespecífica era essa mensagem que eu queria que vocês levassem. Vamos falar um pouquinho também de conjuntivite de inclusão, que apesar de classicamente a gente ser muito mais importante falar delas dentro das conjuntivites crônicas, a gente já citou ela aqui, vamos antecipar um pouquinho. A conjuntivite de inclusão, ela é a manifestação clínica da inoculação conjuntival de secreções genitais contaminadas com as sorovariantes DAK da Chlamydia trachomatis, que são as sorovariantes de clamídia associadas a infecções sexualmente transmissíveis. Essa secreção contaminada ela pode ser de origem própria ou de terceiros. E após um período de incubação de 2 a 15 dias, o paciente inicia um quadro de conjuntivite folicular com uma secreção classicamente catarral, geralmente bilateral, e se não tratada na fase aguda, ela tende a se tornar crônica. As principais características distintivas dessa forma de conjuntivite são que os folículos desse paciente geralmente medem mais de 2 milímetros de diâmetro, são folículos grandes e são mais proeminentes no fórnix inferior. Muitas vezes o diagnóstico na fase aguda é difícil porque às vezes demoram algumas semanas para esses folículos se desenvolverem e estarem ali plenamente manifestos. Então, muitas vezes a gente vai fazer o diagnóstico só na fase crônica. Na anamnese é fundamental questionar sobre o uso de preservativos durante os intercursos sexuais e avaliar sinais e sintomas de infecção genital ativa, pois 50 a 70% dos pacientes apresentam infecção genital simultânea ao quadro conjuntival. Não estou falando que você precisa fazer esse exame no seu consultório, pelo amor de Deus, mas encaminhe para um colega especialista nessa área que vai fazer o exame genital para vocês, tá? O diagnóstico é geralmente clínico, pois essa é a causa mais comum de conjuntivite folicular crônica, como eu citei, em indivíduos sexualmente ativos. Na fase aguda, o diagnóstico ele tem que ser suspeitado diante de uma conjuntivite folicular com exudato catarral que não melhora após 3 semanas de segmento. E qual que é o tratamento? Geralmente é feito com dose única de azitromicina, 1 grama VO, e é importante rastrear outras DSTs nesses pacientes. Além disso, como se trata de uma doença de transmissão sexual, é importante tratar também os parceiros do paciente. É isso. Conjuntivites foliculares agudas, levem essa mensagem para vocês. Vai facilitar na hora de diagnosticar e tratar esses casos. Agora que nós já vimos as conjuntivites foliculares agudas, vamos ver as papilares agudas. Diante de uma conjuntivite papilar aguda, principal dica para nos apontar a etiologia é também a característica do exudato. Se ele for francamente purulento, nós temos que pensar em conjuntivite hiperaguda. Porém, se ele for catarral, devemos pensar em conjuntivite bacteriana inespecífica. Se por alguma razão a diferenciação entre os dois quadros não for possível clinicamente num primeiro momento, talvez por ser um quadro muito inicial, com achados dúbios, é preciso realizar um acompanhamento próximo, muitas vezes diário do caso, e já solicitar exames laboratoriais para nos ajudar no diagnóstico, pois pacientes com conjuntivite hiperaguda podem ter piora rápida da doença. E é uma das causas de conjuntivite que precisam ser avaliadas laboratorialmente. Veja bem, a gente não vai atrasar o tratamento esperando o resultado do laboratório, mas a gente já vai pedir os exames laboratoriais e tratar de acordo com as nossas principais suspeitas. Uma vez que a diferenciação seja feita, o tratamento ele tem que ser ajustado e o acompanhamento adequado vai ser instituído. A conjuntivite hiperaguda ela é causada mais frequentemente pelo gonococo ou pelo meningococo.
É uma forma de conjuntivite rapidamente progressiva, em que se observa um exudato ocular francamente purulento e intensa inflamação conjuntival. O período de incubação é de horas a poucos dias e a resposta morfológica predominante da conjuntiva é a papilar. Porém, podemos encontrar alguns folículos também, particularmente nos pacientes com meningococo. O raspado com GRAM e a cultura da superfície ocular são mandatórias nesse caso, devido às implicações sistêmicas e terapêuticas do diagnóstico. Porém, gente, é igual eu falei, o tratamento não deve ser atrasado pelos exames laboratoriais, pois esses casos podem rapidamente evoluir para ulceração e perfuração corneana se não tratados. Além disso, pacientes com conjuntivite hiperaguda por meningococo podem evoluir para meningococcemia e meningite. Os pacientes eles devem ser obrigatoriamente tratados sistemicamente de acordo com o agente suspeitado enquanto aguarda a confirmação laboratorial. Se a suspeita for de meningococo, geralmente o tratamento é feito com penicilina endovenosa ou intramuscular e os contactantes íntimos são tratados com rifampicina. Se a suspeita for de gonococo, os pacientes geralmente são tratados com ceftriaxone e é importante também avaliar e tratar os parceiros sexuais do paciente. Devido à alta taxa de coinfecção por clamídia, é rotina em muitos serviços prescrever os pacientes diagnosticados com gonococo também uma dose única de azitromicina, porque se tiver clamídia já mata. Vale ressaltar que nos pacientes com conjuntivite hiperaguda é importante realizar a irrigação e lavagem periódica da superfície ocular, diferente daquilo que a gente comentou para os casos de conjuntivite viral, tá? Então, de conjuntivite hiperaguda é isso. O que eu gosto de dizer? Sempre é importante uma avaliação com um colega infectologista, porque às vezes as rotinas de tratamento mudam, a gente como oftalmo não atende esses casos com tanta frequência, então às vezes pode ter um esquema mais adequado a ser usado na época em que você fizer o diagnóstico. Além disso, algumas dessas medicações às vezes tem falta de penicilina, você tem que buscar uma outra alternativa. Então, quando você tem um quadro de conjuntivite hiperaguda, é bom buscar a ajuda de um colega infectologista para orientar, nesses casos, o melhor esquema terapêutico. O tratamento tópico, nesses casos, ele é facultativo, mas um tratamento sistêmico é imperativo, tá? As conjuntivites bacterianas inespecíficas, aquelas em que o exudato ele vai ser catarral ou até aquoso, elas são causadas por uma grande variedade de bactérias, sendo que as mais frequentes na população geral são os cocos gram-positivos, com destaque para os Staphylococcus aureus. A incidência desse tipo de conjuntivite é maior em pacientes com alterações prévias da superfície ocular e algumas imunodeficiências primárias, como a deficiência de células B. A evolução ela geralmente é rápida e, caracteristicamente, a gente vai ter uma resposta inflamatória mais intensa na conjuntiva bulbar do que na tarsal, tá? Então, quando a gente avalia ali as áreas mais afetadas da conjuntiva, se você vê que a conjuntiva bulbar está sendo mais afetada, a gente tende a pensar um pouco mais nessas etiologias também. Apesar de que alguns agentes, apesar de que a maioria dos agentes causam uma doença aguda, alguns agentes como a moraxella e os Staphylo aureus, eles podem cronificar. E a maioria dos casos vai ser ali autolimitado, durando 10 a 14 dias sem tratamento. Apesar disso, o tratamento está indicado, mesmo sendo uma doença autolimitada. Por quê? Porque ele reduz a duração da doença e reduz a chance de cronificação, reduzindo também a morbidade que a doença vai ter sobre o paciente. O tratamento, no entanto, ele vai ser empírico, com um antibiótico tópico de amplo espectro. Os estudos eles mostram assim, que não tem um antibiótico que vai ser melhor do que outro para você fazer o tratamento empírico. Use ali de acordo com critérios de custo e disponibilidade na sua região. Mas qual que é uma dica? Em adultos, use antibióticos na forma de colírio, que pode ser usado a cada 2 a 4 horas, mas em crianças é preferível o uso de pomadas, geralmente 4 vezes ao dia. Isso para aumentar o tempo de disponibilidade da medicação ali na superfície ocular,
porque a pomada tende a ficar um pouquinho mais tempo, mesmo que a criança chore, esfregue o olho. O tempo de tratamento ele vai variar conforme o caso, mas recomenda-se ali um mínimo de 7 a 10 dias de antibiótico terapia, tá? E nós temos que ressaltar, igual eu falei, que a escolha do antibiótico vai ficar a seu critério, porque não tem ali na literatura uma indicação de qual antibiótico é melhor para um tratamento empírico, tá? Desses casos. Entendidos? Então, já falamos ali das conjuntivites agudas, foliculares e papilares, mas existem as conjuntivites agudas membranosas, tá? Diante de um paciente com uma conjuntivite membranosa, aguda, seja folicular ou papilar, nós não temos ali, pelo fato de ter membranas, uma dica do diagnóstico, tá? A membrana, igual a gente comentou, ela só nos fala sobre a intensidade da inflamação daquele olho. Ela não fala sobre a hipótese. Então, o paciente com conjuntivite membranosa aguda, para a gente chegar ao diagnóstico, a gente vai avaliar se ela é folicular ou papilar. E sendo folicular ou papilar, qual é o tipo de exudato? Então, vai recair em alguma das situações que a gente já comentou. No entanto, a ocorrência de membranas ou pseudomembranas, ela tem impacto no tratamento. Por quê? O paciente com um quadro agudo de conjuntivite membranosa, além do tratamento direcionado à causa, que nós já comentamos ali como é feito em cada uma dessas doenças, ele precisa de remoção mecânica das membranas em lâmpada de fenda a cada 24, 48 horas e uso de corticoide para controle do processo inflamatório, corticoide tópico. Você pode começar ali com uma prednisolona ou dexametasona, tópica na dose de 1 gota a cada 6 horas e ir aumentando ou diminuindo a frequência das gotas a cada 24 horas conforme a resposta clínica observada, tá? No entanto, diferente das conjuntivites membranosas agudas, que são inespecíficas, como a gente falou, as conjuntivites membranosas crônicas são extremamente específicas e elas devem nos fazer pensar na hipótese de conjuntivite lenhosa, que é causada pela severa deficiência sistêmica do plasminogênio do tipo 1. A doença ela é mais comum em crianças, tá? Com uma discreta preferência pelo sexo feminino, e ela manifesta com a formação de lesões membranosas em diferentes mucosas do corpo, sendo que o local mais comum para a formação das membranas é a conjuntiva. A formação dessas membranas ela pode ser precipitada por trauma ou infecção. Então, às vezes, o paciente ele vai vir com a história de que machucou o olho, ou que teve uma conjuntivite, fez membrana e que depois disso ficou fazendo membrana sem nunca melhorar. E elas se refazem pouco tempo depois de serem removidas. Então, é aquele paciente que você tira a membrana, daqui 24 horas o olho está cheio de membrana de novo, tira, volta, tira, volta, tira, volta, e não tem ali resposta com um corticoide tópico. Então, esses casos, conforme eles vão se tornando mais e mais crônicos, a gente tem que pensar em conjuntivite lenhosa, tá? O diagnóstico ele é confirmado pela dosagem sérica do plasminogênio e o tratamento é feito com a remoção das membranas já formadas e o uso de substitutos tópicos do plasminogênio para evitar a recidiva das mesmas. Antigamente, quando a gente não tinha essa visão tão clara da causa da doença, existiam outras formas de tratamento que já foram implicadas, já foram utilizadas. A maioria não tem um resultado satisfatório, então não vou nem comentar, tá? Ok, vamos falar agora, dando continuidade às conjuntivites crônicas. As agudas a gente já matou, vamos falar das conjuntivites crônicas. Começando pelas conjuntivites foliculares crônicas. Para o diagnóstico diferencial desse caso, nós precisamos dedicar um pouco mais de atenção à anamnese e ao exame físico, tá? Incluindo o exame da pele periocular. As principais doenças que compõem o grupo das conjuntivites foliculares crônicas são a conjuntivite de inclusão, que nós já discutimos anteriormente, e nós devemos enfatizar que é a causa mais comum de conjuntivite folicular crônica em indivíduos sexualmente ativos. E no seu dia a dia, eu arrisco dizer que 9 em 10 pacientes com conjuntivite folicular crônica que você vai tratar provavelmente são casos de conjuntivite de inclusão.
Mas existem outras causas menos frequentes, como, por exemplo, a moraxela, o molusco contagioso, a doença de Lyme e a conjuntivite folicular tóxica, tá? Vamos falar um pouquinho de cada uma dessas. Como a conjuntivite de inclusão a gente já falou, vamos começar ali pela moraxela. A conjuntivite por moraxela ela é mais comumente causada pela moraxela lacunata, um diplobacilo gram-negativo, tá? E esses pacientes apresentam uma blefaroconjuntivite folicular frequentemente bilateral e associada, vejam bem a característica, a ulceração dos cantos laterais das pálpebras, é o que a gente chama de blefarite angular. Então, quando você vê ali o cantinho das pálpebras ulcerado, com uma casquinha, num paciente com conjuntivite folicular crônica, tem que pensar em moraxela, tá bom? Essa é a característica chave para o diagnóstico. O tratamento, geralmente, ele é feito com pomada antibiótica de tobramicina ou ciprofloxacino, de 4 em 4 horas por 1 a 2 semanas, higiene palpebral e tratamento sintomático da irritação ocular com lubrificante e compressas frias. Já no molusco contagioso, ele é uma forma de conjuntivite causada não por molusco, né? Causado pelo pox vírus. O diagnóstico desse caso ele é feito de forma clínica ao detectarmos lesões nodulares, umbilicadas e com uma crosta central adjacente a um olho com conjuntivite folicular crônica. A doença ela é autolimitada, porém ela pode durar meses ou anos sem o tratamento adequado. Então a gente indica sim fazer o tratamento. E as lesões cutâneas, elas são tratadas de forma destrutiva, elas podem ser curetadas, podem ser criodestruídas. E a conjuntivite em si, ela é tratada de forma sintomática, porque uma vez que você eliminou as lesões cutâneas em volta do olho, a conjuntivite vai melhorar. Com relação à conjuntivite por doença de Lyme, é uma doença causada pela Borrelia burgdorferi, que é uma espiroqueta transmitida pela picada de carrapatos. Ela, apesar de ser rara no Brasil, é a doença mais comumente transmitida por carrapatos nos Estados Unidos e em alguns outros países. Então devemos estar atentos ao histórico de viagens do paciente. Se o paciente vem com uma conjuntivite folicular crônica, que se iniciou depois de uma viagem para fora do Brasil, a gente tem que ver se o país ou para a região para onde esse paciente foi, se tem ocorrência de Lyme. Porque se tiver, vai estar nas nossas hipóteses diagnósticas, tá? A conjuntivite na doença de Lyme, ela é folicular, bilateral e acompanhada geralmente de edema de pálpebras, linfadenopatia regional. A conjuntivite geralmente ela é um achado transitório, precoce, que pode passar despercebido, mas ela pode ser a única manifestação se a picada do carrapato for na região periorbital. Então, às vezes, nossa avaliação que vai permitir o diagnóstico, tá? Nós devemos lembrar que, além de conjuntivite, a doença pode ter uma série de outras manifestações oculares, tanto no segmento anterior quanto no posterior. Então, a gente tem que avaliar o olho como um todo. O tratamento desses casos ele tem que ser sistêmico, e a conjuntivite ela é tratada de forma sintomática. Um detalhe importante que a gente não pode esquecer é que é uma doença de notificação compulsória. Então, se você diagnosticou um paciente com Lyme, você tem que notificar, tá? Por fim, a conjuntivite tóxica ela pode ser causada por uma série de substâncias distintas, como colírios, cosméticos, produtos de higiene pessoal, e com grande frequência nós vamos ter sinais tanto de alergia quanto de toxicidade na conjuntiva desses pacientes. Naqueles casos em que predominam sinais de toxicidade, nós vamos observar uma resposta conjuntival mista de folículos e papilas, com acometimento predominantemente nasal inferior. Porque a lágrima se concentra ali, vai levar as medicações para lá, as substâncias para lá, e a inflamação vai ser mais intensa ali. E a córnea pode apresentar variáveis graus de ceratite tóxica, porque a substância vai estar na lágrima, tá? Já nos casos em que o mecanismo principal é a alergia e não a toxicidade da substância, a resposta ela é predominantemente papilar, você não vê folículos. Ela é mais difusa, porque toda a superfície ocular vai estar com uma resposta alérgica.
E é mais importante a queixa de prurido do paciente, com pouco ou nenhum acometimento corneano, porque a córnea ela vai ser acometida só de forma secundária. Você não tem uma alergia primariamente corneana, tá? Isso aí não existe. O diagnóstico, muitas vezes, ele é feito de forma presuntiva ao se afastar outras causas de conjuntivite. Você já afastou tudo que poderia estar causando conjuntivite nesse paciente. O paciente usa medicações que podem sabidamente causar uma conjuntivite tóxica e aí faz-se o diagnóstico presuntivo, suspende-se a substância e se você observa a melhora da doença com a suspensão da substância, você fecha o diagnóstico e o tratamento é justamente isso, suspender a medicação que está causando a doença. Em alguns casos não é tão simples, então você precisa achar alternativas àquela medicação. Vamos falar agora das conjuntivites papilares crônicas. E eu acho que é muito fácil fazer o diagnóstico das conjuntivites agudas e das foliculares crônicas já é até intermediário. Agora, as conjuntivites papilares crônicas, elas realmente passam a rasteira em muita gente boa. Por quê? Porque tem muitos detalhes que a gente precisa estar atento, tá? A dica principal para fazer o diagnóstico de um paciente com conjuntivite papilar crônica é estar atento ao tamanho das papilas, à lateralidade do quadro e à região mais afetada da conjuntiva, tá? Com essas informações e uma boa anamnese direcionada, a gente já consegue ali delimitar as 2 ou 3, talvez, etiologias mais prováveis e aí com uma ou outra característica da anamnese a gente às vezes mata ou às vezes inicia um tratamento empírico para já chegar no diagnóstico, ok? Então, se o paciente ele apresenta papila de tamanho normal e conjuntivite unilateral papilar crônica, nós temos que pensar, que é uma conjuntivite secundária a uma infecção da via lacrimal, ou que é uma conjuntivite associada a uma síndrome mascarada, tá? Então vamos ver cada uma delas. A conjuntivite secundária à infecção da via lacrimal, ela é, como o nome diz, uma irritação da conjuntiva por um problema que está primariamente na via lacrimal. Na dacrocistite crônica, os agentes mais frequentemente envolvidos são as espécies Staphylococcus e Streptococcus, e as queixas de epífora antecedem as queixas de irritação ocular, porque esses pacientes vão fazer uma obstrução da via lacrimal, vão começar a ter uma proliferação de alguns agentes ali que vão se aumentar a colonização deles da superfície ocular e vão causar conjuntivite. Então, esse é o quadro que a gente vai pensar numa conjuntivite associada à dacrocistite, tá? Já na canaliculite, o agente mais frequentemente envolvido é o Actinomyces israeli. E o paciente ele costuma apresentar uma conjuntivite mais intensa na região bulbar nasal. E a gente não tem assim uma história de epífora de longa data antecedendo o quadro. Então é assim que a gente diferencia. Claro que para diferenciar uma canaliculite de uma dacrocistite crônica, a melhor forma é a propedêutica da via lacrimal. Mas isso aí são as dicas que a gente já pode ter na primeira avaliação. Como que é o tratamento? O tratamento da conjuntivite, ele é sintomático, tá? Agora, a gente precisa tratar a afecção da via lacrimal, de acordo com o que for diagnosticado, para que a gente consiga quebrar o ciclo da conjuntivite, para que ela seja interrompida. Senão você vai tratar só a conjuntiva e ela nunca vai melhorar. A conjuntivite por síndrome mascarada é uma forma de conjuntivite secundária à presença de uma neoplasia oculta da superfície ocular. Então, é o que eu falo assim, cuidado para não comer bola. Você está diante de uma conjuntivite papilar crônica, unilateral, papila de tamanho normal, afastou a infecção da via lacrimal, cuidado, pode ser uma síndrome mascarada, tá? Cuidado para não comer bola, porque às vezes a malignidade da superfície ocular não está tão evidente quanto a gente gostaria. E as principais neoplasias associadas a esse quadro são a neoplasia intraepitelial da conjuntiva, o melanoma conjuntival e o carcinoma de células sebáceas.
Uma inspeção detalhada da superfície ocular e o uso do colírio azul de toluidina, eles têm que ser empregados em todos esses casos para a gente afastar a possibilidade de uma malignidade oculta. E na dúvida, encaminha para um especialista em oncologia ocular para ele fazer essa avaliação também. A conduta nesses casos é o tratamento sintomático da conjuntivite e a terapia apropriada para a neoplasia que foi diagnosticada, tá? Então, cada situação é única, não dá para eu te dar uma receita de bolo. Se o paciente ele apresenta papilas de tamanho normal e uma conjuntivite bilateral crônica papilar, as principais hipóteses são a conjuntivite secundária a olho seco, a conjuntivite secundária a blefarite e a conjuntivite alérgica sazonal ou perene, tá? Ao longo do ano, cada uma dessas doenças vai ser abordada de forma individual, então hoje eu vou apenas dar algumas dicas para já ir ajudando vocês no dia a dia, mas os maiores detalhes vão ser vistos ao longo do ano. Os pacientes com olho seco e blefarite, eles costumam ser mais velhos do que aqueles com conjuntivite alérgica, tá? E as queixas de olho seco e blefarite são por vezes muito semelhantes, ardor ocular, prurido, flutuação da acuidade visual. Porém, quem tem olho seco geralmente tem piora dos sintomas no final do dia, depois que o olho já ficou aberto muito tempo, a lágrima já evaporou, enquanto aqueles pacientes com blefarite têm piora logo ao despertar, no começo do dia, quando o olho ficou fechado ali, concentrando os produtos inflamatórios da blefarite no filme lacrimal. Vale lembrar que muitos pacientes apresentam as duas condições, porque a blefarite ela pode ser a causa de um olho seco. Então, a gente precisa estar atento a isso na hora de fazer o diagnóstico. Já os pacientes com conjuntivite alérgica costumam ser mais jovens e eles têm como principal queixa o prurido. O que eu gosto de dizer? É que você não tem conjuntivite alérgica sem prurido, apesar de que nem todo prurido é conjuntivite alérgica, tá? Geralmente esses pacientes eles têm uma piora recorrente nos períodos de agudização do quadro e a duração das crises e o padrão de recorrência varia se a doença é do tipo sazonal ou do tipo perene, mas nos dois casos o sintoma mais marcante é o prurido. Algumas doenças elas têm um padrão de lateralidade muito variável, então a gente vai sempre considerar essas hipóteses, independente se o acometimento é de um ou dos dois olhos. Então, independente se você, considerando a lateralidade e o tamanho da papila, optou por um grupo de etiologia ou outro como mais provável, você tem que avaliar qual a região do olho é a mais afetada para pensar em diagnósticos diferenciais que podem causar conjuntivite uni ou bilateral, tá? E nesses casos, se a área mais afetada da conjuntiva for a conjuntiva bulbar superior e tarsal superior, a gente tem que incluir no rol de diagnósticos diferenciais a ceratoconjuntivite límbica superior, a síndrome da pálpebra frouxa e a presença de um corpo estranho na conjuntiva tarsal superior que pode ter passado despercebido num primeiro momento, certo? Se a ceratoconjuntivite límbica superior, ela é uma doença de etiologia desconhecida, mais comum em mulheres ali por volta dos 30 aos 55 anos e frequentemente associada à doença imune da tireoide. Esses pacientes eles apresentam inflamação persistente da conjuntiva bulbar e tarsal superior. E isso vai levando a um espessamento e redundância da conjuntiva nas áreas afetadas, onde se observa também a ocorrência de papilas conjuntivais e filamentos corneanos. Apesar de que é uma doença autolimitada, a doença ela pode durar vários anos e apresentar recorrências frequentes. Então, o tratamento ele deve ser indicado. E ele consiste na redução da fricção conjuntival, que a gente obtém pelo uso de colírios lubrificantes, na redução da redundância conjuntival, que é feita através de exérese ou cauterização, na redução da inflamação local através do uso de colírios anti-inflamatórios e no tratamento da ceratite filamentar com agentes mucolíticos. Em alguns casos, a doença ela pode ser estritamente decorrente do uso de lente de contato. Nessas situações, a gente vai observar que os pacientes não formam filamentos corneanos e eles melhoram rapidamente com a interrupção das lentes. Então, se você está diante de uma ceratoconjuntivite límbica superior, provavelmente,
e o paciente é usuário de lente de contato, tira a lente para ver se isso é suficiente para melhorar a doença, tá? Na síndrome da pálpebra frouxa, a gente tem uma doença mais comumente encontrada em obesos, em indivíduos que dormem em posição prona, e ela caracteriza-se por um tarso superior redundante, de consistência borrachosa, que ele verte com pressão mínima. Esses pacientes eles apresentam uma conjuntivite papilar crônica da conjuntiva tarsal superior e variáveis graus de acometimento corneano, que eles vão desde uma ceratite punctata discreta até o desenvolvimento de plano superior. Acredita-se que a causa do problema seja a eversão das pálpebras durante o sono, levando ao trauma mecânico da conjuntiva e da córnea. O tratamento temporário consiste no uso de protetores oculares rígidos durante o sono, enquanto o tratamento definitivo consiste em cirurgia oculoplástica para redução da frouxidão palpebral. A conjuntivite por corpo estranho em tarso superior ela tem que ser suspeitada particularmente nos pacientes com piora das queixas ao piscar e presença de desepitelizações lineares verticais na córnea. Para evitar a ocorrência desses quadros, é fundamental o exame detalhado da superfície ocular, incluindo a eversão dos tarsos superiores, em todos os pacientes com queixa de sensação de corpo estranho nos olhos, tá? Agora, dando sequência ao nosso raciocínio, se o paciente apresenta papilas de tamanho normal e, independente da lateralidade, um acometimento mais pronunciado da conjuntiva bulbar inferior e tarsal inferior, devemos incluir no rol de diagnósticos diferenciais a Mucus Fishing Syndrome e a conjuntivite tóxica. A Mucus Fishing Syndrome, que é uma forma de conjuntivite papilar crônica mecanicamente induzida pela remoção frequente de secreção dos olhos, é o que em inglês a gente falaria é uma síndrome decorrente da pescagem do muco, ou seja, o paciente fica ali tentando tirar o muco da superfície ocular e isso vai causando lesões crônicas da conjuntiva e causa essa síndrome. Ela já foi descrita em associação a uma série de condições oculares, incluindo olho seco, blefarite, conjuntivite alérgica, qualquer situação que possa ter a produção de uma secreção ocular crônica e o paciente fique manipulando, retirando essa secreção, pode causar essa síndrome, tá? Ela tem que ser suspeitada naquele paciente com alteração crônica da superfície ocular, que faz esse tipo de manipulação e que tem um controle ruim da inflamação conjuntival, mesmo com o tratamento correto das comorbidades. E aí o tratamento desses casos é orientar o paciente a não manipular os olhos e fazer o tratamento adequado da doença de base. A conjuntivite tóxica, que nós já discutimos anteriormente, eu não vou repetir aqui, mas igual eu falei, igual ela pode causar uma conjuntivite folicular crônica, ela pode causar uma conjuntivite papilar crônica, então o mesmo raciocínio que a gente usou lá, a gente vai usar aqui. Ao longo do ano, a gente vai ver algumas outras doenças que causam conjuntivite papilar crônica, que são as conjuntivites papilares crônicas com papilas gigantes, tá? Que são a ceratoconjuntivite vernal, a ceratoconjuntivite atópica e a conjuntivite papilar gigante secundária. Hoje eu não vou entrar em detalhes delas, a gente vai só dar uma ou outra dica diagnóstica para vocês já terem aí no repertório de vocês, mas é importante estar atento às próximas aulas para mais informações. A ceratoconjuntivite vernal, ela costuma afetar indivíduos mais jovens, predominantemente do sexo masculino, ali geralmente meninos de 7 a 10 anos de idade, e apresentam exacerbações nos períodos mais quentes e secos do ano. Além disso, ela afeta predominantemente a conjuntiva tarsal superior e os pacientes eles vão ter uma significativa melhora dos sintomas ao fim da puberdade e início da vida adulta. Tá? A ceratoconjuntivite atópica ela costuma afetar indivíduos mais velhos, sem predileção por sexo e apresentam um acometimento da conjuntiva tarsal inferior muito mais pronunciado do que o observado na ceratoconjuntivite vernal. Já a conjuntivite papilar gigante secundária pode ser causada por uma série de alterações,
marcadamente são as alterações da superfície ocular. Então ela pode ser unilateral nos casos em que as alterações são unilaterais ou bilaterais nos casos em que essas alterações são bilaterais. Os exemplos mais comuns de causas dessa doença são o uso de lentes de contato, principalmente as gelatinosas, presença de alguma sutura rota ou prótese ocular. E devido à grande quantidade de doenças que podem causar conjuntivites papilares crônicas, pode ser possível que mesmo com uma anamnese, exame físico detalhados, você ainda fique em dúvida entre uma, duas ou três hipóteses. E a dica que eu dou nesse caso é você tratar empiricamente as hipóteses mais prováveis. Se for alguma doença mais grave que está ali no seu rol de hipóteses, como uma síndrome mascarada, peça a investigação adequada e com resultados de exames, com o acompanhamento, a resposta vai sair, tá? Não precisa se preocupar que você vai chegar ao diagnóstico eventualmente. O importante é fazer essa investigação de forma racional e estruturada. Beleza, vamos discutir agora as conjuntivites granulomatosas. Nesses casos, é preciso avaliar o tipo de resposta morfológica associada, se temos folículos ou papilas, e investigar sistemicamente o paciente em busca de informações que permitam o diagnóstico etiológico. Mas vale ressaltar que, com frequência, o diagnóstico de certeza depende de exames sorológicos e da biópsia do granuloma. Nesse caso, as principais hipóteses que devemos ter em mente são a síndrome óculo-glandular de Parinot, que é uma conjuntivite granulomatosa unilateral associada à resposta folicular e adenopatia pré-auricular ou submandibular. A causa dessa síndrome é mais frequentemente a doença da arranhadura do gato, causada pela Bartonella henselae, mas ela pode ser causada também por uma série de outras doenças, como a tuberculose, a tularemia, a esporotricose e a sífilis. Tá? E os sinais sistêmicos da doença de base, eles podem estar presentes e eles vão variar de acordo com o agente etiológico envolvido. Os testes sorológicos e a biópsia do granuloma, eles vão ser frequentemente necessários para a gente ter um diagnóstico etiológico de certeza e fazer o tratamento adequado, que na maioria das vezes vai ser feito de forma sistêmica, tá? Então, é um tipo de doença que a gente vai diagnosticar, mas que geralmente não é a gente que vai tratar, a gente vai encaminhar para o tratamento adequado de acordo com a hipótese mais provável. Nós podemos ter também uma conjuntivite associada à sarcoidose, que é uma doença multissistêmica, crônica e inflamatória com uma alta taxa de acometimento ocular. O achado ocular mais comum é a uveíte, porém, em 4 a 13% dos pacientes com sarcoidose, a gente pode ter também a conjuntivite granulomatosa. Tá? O diagnóstico ele pode ser difícil, pois as lesões são discretas e a maioria dos pacientes é assintomática. De forma menos comum, os pacientes podem apresentar conjuntivite folicular crônica ou alterações cicatriciais da conjuntiva. O diagnóstico de certeza ele depende da biópsia dos tecidos doentes e muitas vezes a biópsia a conjuntiva é um dos tecidos que a gente vai biopsiar. Só que se você tem uma lesão de pele que você acha suspeita de sarcoidose, antes de sair biopsiando o olho, você vai biopsiar a pele, que é um tecido menos nobre, tá? E o tratamento ele vai ser feito com corticoides, imunossupressores sistêmicos. É um tratamento que geralmente não é o oftalmologista que vai fazer, ele vai suspeitar, vai investigar e vai encaminhar para um colega que vai fazer o tratamento adequado. Outra hipótese que a gente tem que trabalhar também é a conjuntivite granulomatosa secundária a um corpo estranho retido no estroma. Então, às vezes, o paciente vai ter um corpo estranho ali que ficou preso no estroma conjuntival e vai se formar uma conjuntivite granulomatosa ali. Muitas vezes esse corpo estranho é um fio de sutura de uma cirurgia que você fez e ali formou-se um granuloma no local. Então, a gente tem que estar atento a essa possibilidade também. Por fim, vamos falar das alterações cicatriciais. As conjuntivites cicatrizantes, elas incluem uma série de doenças e a gente tem que estar atento ao tipo de resposta morfológica que está associada aos achados cicatriciais, ao padrão característico da cicatrização, porque algumas doenças têm padrões característicos, outras os padrões são inespecíficos,
Nós temos que investigar a anamnese e os antecedentes oculares e sistêmicos do paciente para ver se a gente encontra alguma causa para essa cicatrização. Os principais diagnósticos diferenciais que a gente vai ver são o tracoma, o pemphigoide ocular, a síndrome de Stevens-Johnson e a necrólise epidérmica tóxica e as sequelas de queimadura ocular. Tá? Ao longo do ano, essas doenças vão ser abordadas de forma individual em outras aulas. Então, hoje eu vou apenas deixar algumas dicas diagnósticas para já ir ajudando vocês, ok? O tracoma, ele é uma conjuntivite folicular crônica cicatrizante causada pelas sorovariantes A a C da Chlamydia trachomatis. Veja bem que não são as mesmas sorovariantes que causam a conjuntivite de inclusão. São sorovariantes diferentes. E eles têm como principais achados clínicos distintivos as linhas de Alt e as fossetas de Ebert. As linhas de Alt, elas são linhas de fibrose subepitelial de orientação horizontal vistas na conjuntiva tarsal superior. Porém, apesar de características do tracoma, elas podem ser vistas em outras doenças cicatrizantes. Já as fossetas de Ebert são resultado da cicatrização de folículos limbares necrosados e são consideradas patognomônicas do tracoma. Em fases tardias, a doença pode ser indistinguível de outras conjuntivites cicatrizantes, pois todas elas tendem a evoluir em fases finais para a obliteração dos fornes, queratinização conjuntival, conjuntivalização da córnea, anquilobléfaro e triquíase. O pemphigoide ocular ele é uma doença autoimune sistêmica, onde se observa uma lenta e progressiva cicatrização conjuntival. Como ele não apresenta padrões característicos de cicatrização, ele deve ser suspeitado em todo paciente com conjuntivite cicatrizante de causa desconhecida. Vale lembrar que quadros pemphigoide-like podem ser desencadeados também por colírios de uso crônico. Então, a história medicamentosa desses pacientes é extremamente importante. A síndrome de Stevens-Johnson e a necrólise epidérmica tóxica são espectros diferentes de uma mesma doença e caracterizam-se por uma erupção vésico-bolhosa sistêmica, geralmente desencadeada pelo uso de medicações e que afeta os olhos com grande frequência, mesmo nos casos em que a erupção cutânea não parece tão significativa. O diagnóstico ele é fácil na fase aguda em função do quadro sistêmico exuberante e é importante o tratamento ocular precoce ainda nas primeiras 2 semanas do início do quadro agudo para evitar que a conjuntivite evolua para complicações cicatriciais graves de difícil manejo. Quanto às queimaduras químicas oculares, aquelas que com maior frequência causam alterações cicatriciais, são as que envolvem produtos alcalinos. Apesar disso, todo paciente com queimadura ocular deve ser tratado com urgência para evitar complicações. E com isso a gente vai concluir a nossa revisão das principais causas de conjuntivite do adulto e a forma de organizar nosso pensamento para conseguirmos dar esses diagnósticos no dia a dia, tá bom? Tem muito mais coisa, mas é esse aqui um apanhado geral que eu precisava que vocês já levassem hoje. Guardem essa imagem. Porém, nós devemos estar atentos ao fato de que a caixinha mental que a gente acabou de organizar, ela não se aplica às conjuntivites neonatais. Para elas, nós temos uma versão separada, bem mais simples de conjuntivites que a gente também precisa conhecer se a gente quer ser efetivo no tratamento da conjuntivite em qualquer idade, tá? Mas antes da gente detalhar essa segunda caixinha, que eu prometo vai ser rápido, alguns conceitos devem ficar claros. O primeiro é de que a prevenção da conjuntivite neonatal ele é um procedimento fundamental para reduzir a morbidade dessas doenças. A prevenção consiste no pré-natal adequado da gestante e na instilação do colírio de nitrato de prata 1% nos olhos do recém-nascido, que é o que a gente chama de método de Credé. Apesar de clássico, é preciso ter em mente que em muitas instituições, outros protocolos de prevenção são utilizados para minimizar a irritação ocular decorrente do nitrato de prata. E, na verdade, hoje, o método de Credé clássico ele já não é tão utilizado. Geralmente é utilizado alguma variação com alguma pomada ou colírio antibiótico ou antisséptico que seja menos irritativo do que o nitrato de prata, mas alguma forma de prevenção é importante de ser utilizada, tá?
O segundo conceito é o de que todo caso de conjuntivite neonatal deve ser submetido à investigação laboratorial. Porém, o tratamento não deve ser postergado aguardando os resultados desses exames. A investigação desse caso leva em consideração as principais suspeitas, mas geralmente envolve raspados conjuntivais corados a fresco e suaves da superfície ocular para a realização de culturas. Dito isso, estamos prontos para entender como é feito o diagnóstico empírico desses casos para orientar nosso tratamento inicial enquanto não saem os exames laboratoriais, ok? A característica mais importante de uma conjuntivite neonatal é o momento em que se iniciam os sintomas. Além disso, temos que avaliar também a característica do exudato, a intensidade da inflamação, sinais e sintomas sistêmicos, a via de parto e as comorbidades maternas. Vamos ver agora as principais etiologias de conjuntivite neonatal que a gente tem que estar atento para não perder o diagnóstico. A primeira delas é a conjuntivite química neonatal, que é uma conjuntivite geralmente leve, de início precoce, nas primeiras 24 a 48 horas de vida, e com rápida resolução espontânea. Geralmente esses casos melhoram antes mesmo de passarem em consulta com o oftalmologista e não necessitam de tratamento. A conjuntivite gonocócica neonatal, ela geralmente se inicia com 2 a 5 dias de vida, quando a contaminação ocorre durante o parto, mas ela pode ser mais tardia caso a contaminação ocorra após o nascimento. Às vezes a mãe estava contaminada, mas o nascimento foi por um parto cesáreo, sem ruptura prematura de membranas amniópticas, e aí não teve uma contaminação no parto. Mas a mãe estava contaminada, aquela secreção acabou chegando aos olhos da criança pela manipulação materna, e aí o quadro ele pode ser mais tardio. A apresentação inicial é a de uma intensa conjuntivite, com uma secreção inicialmente serossanguinolenta, mas que em até 24 horas do início do quadro se torna francamente purulenta. O tratamento deve ser sistêmico e o mais precoce possível, tá? Porque a doença pode evoluir para ulceração e perfuração corneana se o tratamento for postergado. Geralmente o tratamento ele é feito com dose única de ceftriaxone de 25 a 50 mg quilo, intramuscular ou intravenoso em uma dose máxima de até 125 mg. Só que recém-nascidos com hiperbilirrubinemia ou aqueles que recebem líquidos contendo cálcio, eles não devem receber ceftriaxone. Para esse caso, pode ser administrada uma dose única de cefotaxima, 100 mg quilo, EV ou IM, e irrigações frequentes da superfície ocular para ir lavando a secreção que é formada. Eu sempre digo, esses casos de conjuntivite neonatal, eles devem ser acompanhados com o pediatra, porque o tratamento é sistêmico, o pediatra vai estar mais atualizado, quais são os esquemas terapêuticos mais adequados. Às vezes, como oftalmologista, a gente perde um pouco a mão do acompanhamento e uso dessas medicações. Então, assim, faça o diagnóstico, mas peça um acompanhamento conjunto do pediatra para escolher o tratamento, para acompanhar e monitorar esse tratamento. A conjuntivite de inclusão neonatal é a causa infecciosa mais comum de conjuntivite neonatal. Geralmente ela se inicia com 5 a 14 dias de vida e ela se manifesta como uma conjuntivite papilar com exudato mucopurulento. A grande dica para pensar nessa etiologia é se a mãe for sabidamente portadora de doença genital causada pela clamídia ou se a criança apresentar sinais e sintomas de infecção nasofaríngea ou pneumonia concomitante ao quadro ocular. A clamídia pode também fazer esse tipo de manifestação. O tratamento deve ser sistêmico, classicamente feito com o etilsuccinato de eritromicina, 12,5 mg por quilo, VO a cada 6 horas por 2 semanas, ou azitromicina 20 mg quilo, VO uma vez ao dia por 3 semanas. Como a eficácia desse tratamento é de apenas 80%, ele deve ser repetido em um segundo esquema, tá? Além disso, como o uso de eritromicina em neonatos ele é associado ao desenvolvimento de estenose hipertrófica do pilouro, todos os neonatos tratados com eritromicina devem ser monitorados para os sinais e sintomas de estenose. E os parentes têm que ser aconselhados sobre os riscos desse tratamento. Como
existe esse risco, algumas instituições e em algumas situações pode ser necessário adotar esquemas alternativos que não incluem o uso de eritromicina. Novamente, igual eu falei, não tome essa decisão sozinha, chame o pediatra para fazer a discussão com os pais, fazer a escolha do melhor esquema terapêutico para cada caso, tá? Outra possibilidade é a conjuntivite herpética neonatal, que em termos de momento de acometimento é muito próximo da conjuntivite de inclusão, então às vezes o diagnóstico pode ser um pouquinho difícil. É uma conjuntivite papilar de secreção aquosa ou catarral. Em 70 a 80% dos casos são causados pelo herpes simples do tipo 2, mas em alguns casos pode ser causados também pelo herpes simples do tipo 1. Na maioria das vezes a transmissão é durante o parto, sendo que 60 a 80% das mães apresentam doença assintomática e indetectável, sem história prévia de infecção herpética. Então, às vezes, a doença do recém-nascido, ela pode ser a primeira manifestação da doença materna, tá? Apesar disso, casos mais tardios, eles podem ocorrer quando a transmissão vem depois do parto. O tratamento deve ser sistêmico com aciclovir, devido ao risco de disseminação do herpes simples vírus para o sistema nervoso central ou outros órgãos. Veja bem, a conjuntivite por herpes simples, no adulto, ela vai causar uma conjuntivite folicular aguda, você muitas vezes vai achar que é uma conjuntivite adenoviral, vai tratar só sintomaticamente e não tem problema nenhum. Mas no neonatal, a conjuntivite por herpes simples, ela tem que ser tratada sistemicamente, tá bom? Além dessas etiologias que demandam condutas sistêmicas, o paciente ele pode ter conjuntivites por outras bactérias ou vírus que não demandam tratamento sistêmico. Nesses casos, tratamos as conjuntivites bacterianas específicas com pomadas antibióticas 4 vezes ao dia por 7 a 14 dias e as conjuntivites virais inespecíficas apenas com tratamento sintomático. Se é uma conjuntivite viral ou bacteriana, o que vai dar a dica é ou a sua suspeita clínica, por um ou outro achado ou informação da anamnese e exame físico, ou então o resultado dos exames laboratoriais, que, como a gente disse, são solicitados em todos os casos. Como no atendimento inicial nós temos que cobrir todas as hipóteses possíveis e não é possível excluir conjuntivite bacteriana antes dos resultados dos exames, minha rotina para as conjuntivites neonatais é coletar exames, iniciar pomadas antibióticas 4 vezes ao dia e o tratamento sistêmico conforme a suspeita, conforme a característica da conjuntivite, conforme o tempo do início dela, conforme a história materna. Aí eu posso ter que cobrir já uma conjuntivite gonocócica, uma conjuntivite de inclusão ou uma conjuntivite herpética, mesmo antes de ter uma confirmação laboratorial. Mas essa decisão do tratamento sistêmico eu sempre vou tomar junto com um pediatra. Eu nunca vou assumir sozinho esse caso. Certo? Pessoal, nós comentamos as diferentes conjuntivites de forma muito resumida e ainda existem várias outras causas de conjuntivite que nós sequer citamos. Mas o objetivo dessa aula não é de transformar um especialista no tema. O que eu quis aqui foi de passar uma forma estruturada de raciocínio diagnóstico para que, daqui em diante, toda vez que vocês estudarem uma determinada conjuntivite, vocês saibam exatamente como arquivar a informação na caixinha mental de vocês. Ao longo do ano, várias dessas doenças que nós comentamos hoje vão ser vistas em detalhes, então fiquem tranquilos quanto a isso. Hoje a gente quis fazer só um pupurri de tudo que poderia causar essas doenças. Eu tenho certeza que a partir de hoje, com um pensamento organizado, vocês não vão mais ter dificuldade de identificar o paciente portador de conjuntivite, classificar de acordo com os pilares diagnósticos do nosso algoritmo e buscar a etiologia dentro da caixinha mental que nós organizamos juntos. Eu deixo um grande abraço a vocês e eu agradeço de coração a atenção que todos tiveram nessa aula, tá? Lembrando que se você gostou da aula, precisa relembrar algo que eu disse anteriormente, a gravação dessa aula já deve estar disponível ali no YouTube, se não tiver, logo mais eu disponibilizo para vocês. É só o tempo de finalizar aqui a gravação e fazer o upload. Certinho? Grande abraço, muito obrigado.